nosso penúltimo vídeo sobre a reforma, eu quero continuar analisando os principais aspectos da reforma e agora as diferenças que começaram a surgir dentro do próprio movimento. Nós fizemos uma análise histórica no nosso primeiro vídeo, depois uma análise política e agora nós vamos fazer uma análise teológica. É claro que a gente não tem aqui o objetivo de exaurir esse tema, né? Mas de trazer as principais diferenças. Bem, a reforma, como eu disse, ela surge em 1517 na Alemanha. A igreja que surge da reforma, ou a partir da reforma, é a igreja luterana. Qual a grande diferença entre a igreja luterana e a igreja católica apostólica romana? A principal diferença está no fato de que o luteranismo crê que a salvação é pela fé. Esse é um ponto. Bom, é evidente que em relação aos dogmas, né, nós não estamos aqui discutindo dogmas, mas em relação aos dogmas, o luteranismo é completamente diferente do catolicismo. Por exemplo, no luteranismo nós não temos indulgências, no luteranismo nós não vamos ter autoridade papal. No luteranismo, a regra de fé e prática é a Bíblia e não a tradição. No luteranismo, os concílios não têm autoridade suprema, né? Nós poderíamos ficar aqui mais um tempo. Uma outra diferença bem assim, marcante entre o luteranismo e o catolicismo está na interpretação da ceia, da Santa Ceia. Então, aquele que participa do pão na ceia, participa de fato do corpo de Cristo. Aquele que participa do vinho na ceia participa de fato do sangue de Cristo, mas não há uma transubstanciação. No luteranismo não se acredita que a substância pão mudou para corpo. Pois bem, acontece que o luteranismo tem, por óbvio, em Lutero e em Melanchthon, as suas principais figuras. Mas, como eu disse no último vídeo, a reforma se estendeu e os pensamentos teológicos, não só teológicos, mas sociológicos e filosóficos de Lutero, eles alcançaram outros pensadores. Um dos mais importantes, como eu já disse, foi Calvino. Calvino está na Suíça, em Genebra, e Calvino passa a entender que, uma vez que as Sagradas Escrituras são a regra de fé e prática, e só as Sagradas Escrituras, eu preciso entender, a partir das Sagradas Escrituras, toda a doutrina para a igreja e a doutrina para a vida. E Calvino, a partir da exposição das Escrituras, entende que a salvação, ao contrário do que pensavam os luteranos, a salvação é um ato exclusivo de Deus. Na igreja luterana se acredita que a salvação é pela fé, mas que o homem caminha através das suas boas obras, o homem caminha em direção a essa salvação, mas a salvação é pela fé. Já no calvinismo, a salvação também é pela fé, mas a fé para a salvação no calvinismo não provém do homem. Deus dá essa fé para aqueles a quem Ele soberanamente, na eternidade, já escolheu. O calvinismo chama essas pessoas de eleitos. Então, quem são os eleitos? Os eleitos são aqueles que Deus, por sua soberania, escolheu para a salvação. Então, o ponto principal que nós precisamos entender dentro do calvinismo é que, para o calvinismo, Deus criou vasos de honra e vasos para a desonra. Os vasos de honra são os eleitos, os vasos para a desonra são os não eleitos. Então, os eleitos serão salvos, os não eleitos serão condenados. A justificativa calvinista é simples: toda a humanidade está caída. Então, se Deus decidisse aplicar a sua justiça, era justo que Deus ordenasse que todos os homens fossem para o inferno, porque todos estão caídos. Mas, por sua graça soberana, Deus decide
que algumas dessas pessoas serão eleitas para a salvação mediante Cristo. A essa doutrina nós chamamos de doutrina da predestinação. Bom, é um fato que a predestinação está na Bíblia, né? A predestinação está na Bíblia. E o entendimento calvinista da predestinação é que Deus, através de uma graça preveniente, mas uma graça preveniente que não capacita o homem para tomar a decisão, mas capacita o homem para crer. Então, o homem escuta a pregação do Evangelho e Deus ressuscita esse homem que está morto espiritualmente. Deus ressuscita esse homem para que esse homem possa crer nessa pregação. Então, a ação para que o homem creia e para que o homem creia no Evangelho é ato exclusivo e soberano de Deus. Não depende de quem quer, mas de quem Deus chama. Por isso que os calvinistas, eles entendem que uma vez que uma pessoa foi soberanamente chamada por Deus e foi salva, essa pessoa não pode se perder. Os calvinistas entendem que uma vez salvo, sempre salvo. Não há possibilidade de alguém perder a salvação, porque a perseverança dos santos é um dos fundamentos da doutrina calvinista. Outro aspecto importante é nós entendermos que para o calvinismo a graça é irresistível. Ou seja, uma vez que alguém ouviu a pregação do Evangelho, se essa pessoa foi eleita na eternidade, ou seja, se ela foi predestinada, essa pessoa não conseguirá resistir ao chamado da graça. Esse chamado é um chamado eficaz. Quando a pessoa escuta a pregação, ela crê, ela se converte e automaticamente essa pessoa será salva. O calvinismo crê também que a expiação da cruz, a expiação dos pecados através da cruz de Cristo é limitada. Deus amou o mundo de tal maneira, mas esse mundo de João 3,16 não quer dizer todas as pessoas, mas o mundo dos eleitos. Então, dentro da humanidade, Deus olhou para um grupo, amou esse grupo. E porque Deus amou esse grupo, Deus decidiu salvar esse grupo. Então, a expiação é limitada, ela não alcança todos os homens, em todos os lugares e em todos os tempos. O calvinismo se torna, então, uma doutrina soteriológica, uma doutrina de salvação extremamente forte, porque os seus pontos principais são muito fortes. E na Inglaterra surge uma outra vertente da reforma, que nós chamamos de anglicanismo. O que é o anglicanismo? Basicamente, o anglicanismo surgiu na Inglaterra motivado ou impulsionado por Thomas Cromwell e o rei Henrique VIII. O rei Henrique VIII queria se divorciar da sua atual esposa e se casar novamente. E o Papa não autorizou esse divórcio. Henrique então assume o protestantismo e cria a Igreja Anglicana, colocando a autoridade da Igreja abaixo da autoridade real, ou seja, quem é o chefe da Igreja Anglicana? É o monarca, é o rei, a rainha hoje, da Inglaterra. E é óbvio também que esse não foi o único motivo, havia um interesse também comercial, Mas a partir daí, a Inglaterra rompe com a Igreja Católica Romana e a Igreja Anglicana passa a ser a igreja oficial do Império Britânico. Eu estou aqui na minha mão com a Bíblia do Rei Tiago. Essa é a versão King James. É a versão ou a tradução da Bíblia que foi encomendada pelo rei e que é usada, eu não digo como regra, mas que é usada pela Igreja Anglicana.
A igreja anglicana, dentro da igreja anglicana, que hoje é a terceira maior igreja cristã do mundo, só perde para a igreja católica, romano-ortodoxa e ortodoxa, a igreja anglicana é uma igreja, eu diria que eminentemente calvinista. E a igreja anglicana é uma igreja que nos trouxe importantes pensadores, importantes teólogos. Por exemplo, John Stott, para a gente pegar aí alguém mais recente, né? John Stott era anglicano. E Stott tem dezenas de livros, excelentes comentários bíblicos, e ele era da igreja anglicana. Mas nós temos ainda um terceiro movimento, que embora não seja uma nova forma de se fazer igreja, né, mas apenas um entendimento diferente em alguns pontos da reforma, se tornou a interpretação teológica dominante, especialmente na América do Norte e hoje no Brasil. Houve no século XVII um movimento que inicialmente foi um movimento teológico, um pensamento teológico, e que depois acabou, eu diria, se envolvendo também com um pensamento político. Mas, como eu disse, hoje eu quero tratar apenas o aspecto teológico. No século XVII, um teólogo chamado Jacobus Arminius se tornou o principal pregador da igreja reformada na Holanda. Você deve se lembrar que a Holanda estava lutando contra o domínio espanhol e, consequentemente, contra o domínio católico romano, né? Um grupo, então, se uniu e um grupo de resistência ao domínio espanhol se uniu e surgiu o que nós chamamos de províncias, que basicamente são os Países Baixos. Dessas províncias, a Holanda era a principal. E Armínio se torna o principal e mais influente pregador da Holanda. Acontece que Armínio começa a ensinar algumas coisas diferentes do que ensinava o calvinismo. E por isso, Armínio foi levado ao tribunal, acusado de heresia. Em 1609, Armínio morre, mas os seus discípulos, seus principais discípulos, continuam defendendo a soteriologia, que é a doutrina da salvação, a Ordo Solutis, né, a ordem da salvação, continuam ensinando essa ordem da salvação e continuam defendendo essa ordem da salvação. Surge então um documento feito por esses discípulos, que ficou conhecido como remonstrância. E o que eles defendiam? Quais os principais argumentos ou as principais divergências em relação ao calvinismo? Para nós entendermos isso, nós precisamos entender quais os principais pontos do calvinismo. E eu quero aqui rapidamente te explicar. Para o arminiano, a graça preveniente existe, mas é uma graça que capacita o homem para, ouvindo a pregação do Evangelho, decidir se crê ou não. Ou seja, a eleição para o arminianismo não é soberana. Para o calvinismo, a eleição é soberana. Uma vez que Deus elegeu, o homem será salvo e não tem nada que o homem possa fazer diferente de aceitar a sua salvação. Para o arminianismo, não. A eleição, ela está ligada à resposta ou à não resposta do homem à pregação do Evangelho. Ou seja, para o arminiano, a graça não é irresistível. A graça é resistível. Então, a gente tem dentro do arminianismo um conceito extremamente importante para entendermos, que é o conceito de livre-arbítrio. Para o calvinista, o livre-arbítrio não existe, nem antes da salvação e nem depois. Para o arminiano,
o livre-arbítrio existe a partir da graça preveniente. Então você ouviu a pregação do Evangelho, você pode se decidir, eu creio ou eu não creio. E se você se decidir por crer, você será salvo. Então, de modo bem simples, a eleição é a manifestação da fé racional ou da inexistência da fé racional do homem. Se há fé, então há eleição. Se não há fé, não há eleição. Então, todos têm a capacidade de, ouvindo a pregação do Evangelho, crerem, mas alguns não terão fé e, consequentemente, não irão crer e serão condenados. A expiação de Cristo na cruz, ela é ilimitada. Ela alcança a todos os homens. Acontece que essa expiação ilimitada no arminiano, ela exige uma resposta de fé do homem, o que não acontece no calvinismo. Uma vez que Deus soberanamente predestinou aqueles que serão salvos, não depende de uma resposta positiva do homem. No calvinismo, mas para o arminianismo, uma vez que Deus elegeu a todos os homens, toda a humanidade, a salvação vem de uma resposta positiva do homem à pregação do Evangelho. Então, há uma expiação ilimitada, mas condicionada à resposta do homem. E o homem só é capaz de dar essa resposta porque, uma vez que a graça preveniente o alcançou, ele tem livre vontade para dar a resposta ou não. Esse é um ponto extremamente importante e não muito simples de diferença entre as duas teologias, que nós podemos, em outra oportunidade, explicar. Um terceiro aspecto importante é que, para Armínio, sem a ajuda do Espírito Santo, sem que o Espírito Santo convença da justiça, do pecado e do juízo, o homem não crê. Então, veja bem, a fé para a salvação no calvinismo é um ato soberano de Deus. A fé para a salvação no arminianismo é a revelação dada por Deus através do Espírito Santo de que o homem é pecador e precisa de um Salvador. Então, num aspecto bem simples aqui, até muito superficial, só pode ser salvo quem reconhece a necessidade de salvação. Para o arminiano, quem não reconhece a necessidade de salvação não pode ser salvo. Por quê? Porque ele não foi convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. É importante também a gente lembrar, eu já disse aqui, que é possível resistir à graça. E o último aspecto importante é diferente do calvinismo. O último ponto do calvinismo diz que os crentes irão perseverar. Mesmo que um eleito queira se perder, ele não vai conseguir, porque Deus irá alcançá-lo, né? Há um texto em João 6,37 que é interpretado dessa forma, né? Jesus diz, aquele que o Pai me der e vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então o calvinista vai pegar esse texto e vai falar o seguinte, tá vendo? Jesus não deixa que ninguém saia da mão dele. Ele não deixa, mesmo que a pessoa queira. Ele não deixa por quê? Porque ele é o Senhor dessa pessoa. Então, ele não permite que ela saia. O que o arminiano entende? É dada ao crente, pela ação do Espírito Santo e pela santificação diária da vida desse crente, o poder de resistir ao pecado. Então veja, Deus age na vida de quem crê, dando a ele capacidade para resistir ao pecado. Mas, uma vez que o homem tem livre-arbítrio, ele não está imune de cair da graça. Entende? Então, para o arminiano, uma vez salvo, sempre salvo enquanto permanecer na graça. É possível, então, que alguém dentro da teologia, da soteriologia arminiana, se perca? Sim. Hoje nós temos uma discussão, até está na Confissão de Fé da Assembleia de Deus, salvo engano é a de Santarém, que os eleitos jamais irão cair, jamais.
mesmo dentro do arminiano, do arminianismo. Os eleitos jamais irão cair, mas crentes podem cair e perder a salvação. Hoje, nós temos uma grande salada soteriológica. Talvez por falta de estudo das Escrituras e por falta de estudo da teologia, nós temos igrejas que assumem pontos do calvinismo como doutrina, por exemplo, a perseverança dos santos, e ao mesmo tempo assumem a doutrina do livre-arbítrio. Outros assumem que o homem não tem livre-arbítrio antes da salvação e que depois da salvação passa a ter livre-arbítrio, o que é uma coisa absurda, porque se ele não tinha livre-arbítrio antes e passou a ter depois, em que instante ele teve o poder de decidir por Cristo? Se ele não tinha livre-arbítrio, não é? Então, se ele não tinha livre-arbítrio antes, eu tenho que crer na predestinação soberana de Deus. Mas se agora eu creio na predestinação soberana, por que o homem passa a ter livre-arbítrio depois? Com qual objetivo? O homem vai poder, depois de salvo, decidir que não quer mais a salvação? Então, isso acontece porque nós temos cada vez mais pessoas ocupando cátedras, pessoas ocupando seminários, pessoas sendo consideradas mestres, pessoas sendo, infelizmente, idolatradas dentro da igreja como mestres, como profetas, e que, infelizmente, não conhecem a Bíblia. Sabem textos de cor, mas não estudaram a fundo a própria declaração de fé que eles mesmos fazem. Eu tenho visto pessoas dizerem, por exemplo, que o texto de Tessalonicenses, onde Paulo nos diz a respeito dos últimos dias, Paulo nos diz assim: mas aquele dia não virá sem que antes venha a apostasia. E as pessoas, muitas pessoas têm assumido que a palavra apostasia nesse texto é a mesma palavra que está na carta a Timóteo, quando Paulo diz de cair da fé, e não é. Basta uma análise, uma leitura simples do grego. As palavras são diferentes. Numa, a palavra é apostasia mesmo grego, na outra a palavra é afistene. São coisas diferentes. Teologicamente há uma diferença enorme entre os dois conceitos. Mas o que nós estamos vendo são igrejas que fazem uma salada da soteriologia e geram pessoas crentes imaturos, inseguros, submissos a uma autoridade que não é uma autoridade bíblica, muitas vezes, e que abrem mão da sua possibilidade de uma comunhão plena e perfeita com o Espírito Santo, até para o ensino, para ouvirem e aceitarem o que outros falam sem questionarem nada. Isso é um problema. Nós temos ainda outro extremo, que é o extremo pregado por algumas igrejas pentecostais, de que você pode estar salvo, mas se na sua mente você pensou em um pecado, você acabou de perder a salvação. Olha, se nós compararmos o movimento puritano, e se nós olharmos para John Wesley, nós vamos perceber que Wesley era um arminiano, mas ele era um arminiano com ressalvas, porque para Wesley a salvação podia ser perdida em qualquer aspecto, não só de crentes, mas também de eleitos. Mas ainda assim, Wesley ensinava a perseverança, ensinava a santificação. O que nós estamos vendo hoje, muitas vezes, são igrejas que não ensinam sobre santificação, que não ensinam que o crente deve rejeitar o mundo, que não ensinam que o crente deve resistir ao pecado, que não ensinam que o crente deve ter vida de oração e de meditação nas Escrituras, obediência à palavra de Deus e a Deus, mas que estão salvos. Que, porque eles fizeram uma oração, um dia levantaram a mão, talvez até pela emoção, mas levantaram a mão e fizeram a oração, eles podem viver em prostituição, eles podem viver em
em bebidas, né? Como ébrios, eles podem fazer o que eles quiserem, eles podem continuar mentindo, eles podem continuar enganando, que ainda assim eles estão salvos, porque a salvação não depende deles. Ora, irmãos, se alguém continua pecando, esse nunca foi de Cristo. O apóstolo João nos diz isso na sua primeira carta. Se nós continuamos em pecado, nós mentimos, nós não temos a Cristo. Santificação não é uma possibilidade, é uma exigência. A palavra de Deus nos diz: sede santos. É uma exigência, você precisa buscar santidade. Por outro lado, nós temos aqueles que são verdadeiros ascetas, que entendem que santificação é se isolarem do mundo, condenando tudo, trazendo como regra de doutrina, de vida e de prática aquilo que a palavra de Deus não traz, fazendo com que as pessoas coloquem sobre os seus ombros um jugo que não é o fardo de Cristo, mas que é um jugo humano. Então, nessas igrejas, quando as pessoas pecam, elas não conseguem encontrar o caminho para se arrependerem e voltarem a Deus, mas se afastam cada vez mais. E ao invés de manifestarem ou de operarem a salvação uns nos outros, como Paulo nos ensina, operam apenas o juízo. Nós precisamos entender que o Evangelho é a notícia de que você e eu estamos perdidos nos nossos pecados, que somos incapazes de encontrar o caminho para o céu a não ser em Cristo, que não temos como pagar os nossos pecados, porque não podemos dar a nossa vida como forma de pagamento. O Evangelho é a notícia de que a única coisa que nós temos para oferecer para Deus é a nossa morte. Mas ele também é a notícia de que Deus recebe essa morte, de que Deus recebe esse pecado, de que Deus colocou sobre ele esse pecado na cruz e levou sobre si toda a condenação. Nós precisamos crer que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ele é a escada que nos leva para o céu. Ninguém irá ao céu sem Jesus. Ninguém irá ao céu sem Jesus. Ninguém irá ao céu se não entender que Jesus rasgou a cédula de dívida que havia sobre nós na cruz do Calvário. E se não crer nisso, ninguém irá para o céu se não tiver fé, não numa doutrina, não numa história, mas fé no sacrifício vicário de Jesus Cristo. Mas também ninguém será condenado ao inferno, porque no meio da sua trajetória, depois de ter verdadeiramente crido em Cristo e se arrependido dos seus pecados, cometeu um deslize. Deus é Pai e Ele permitirá que haja arrependimento, a não ser nos casos que a Bíblia nos demonstra que esse arrependimento não será possível. Então, eu quero encerrar esse vídeo te dizendo, não importa se você é calvinista ou se você é arminiano, a salvação é pela graça, mediante a fé. Se você entende que você foi soberanamente escolhido, mas você não crê, você não está salvo. Se você entende que você um dia aceitou Jesus, mas também não creu naquele sacrifício, você também não está salvo. Então, eu quero terminar dizendo o que Paulo disse a Tito, porque a graça de Deus se manifestou entre os homens. E se você crer nessa graça,
já não restará condenação sobre a sua vida. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.